a taxa, você tem que entender o seguinte, a taxa ela é definida no momento da contratação. A taxa é o golinho, né? Pô, e aí ela vai ser diluída naquele prazo imenso. Então, assim... Um prazo imenso que tem 10, 12 anos a menos que o financiamento. Você paga menos por mês e você paga muito menos mês. Às vezes é metade, em geral. Então, o cliente que contratou o consórcio hoje, finalizou o consórcio, ele teria mais 10 anos do financiamento? Mais 10 anos. Ou Caramba. mais. Ou mais. Não, e uma coisa que eu acho louca, assim, o cliente que faz financiamento, ele vai estar comprando um apartamento e está pagando 3. Quer dizer, peraí, vamos voltar. O que o Cláudio está falando pra gente é que você, que comprou seu imóvel pelo financiamento, você vai comprar um imóvel e vai pagar 3. Então você comprou um e deixou 2 pro banco. E tá tudo bem. Só que tem uma notícia boa que a gente estava falando aqui nos bastidores. Você que já tomou financiamento, compra o consórcio para quitar ele. E na quitação você equaliza prazo, taxa e jornada de aquisição. E aquele papo de para cada um ponto de vista tem um consórcio é o nosso dia a dia. Eu tenho cliente de pessoas que, Cláudio, eu quero fazer eu tenho aqui R$400 por mês. Vamos fazer um consórcio. Você vai juntar um bom dinheiro. Ou, Cláudio, eu não aguento ver o boleto do financiamento e ver que eu paguei uma parcela de R$3.000 e meu saldo devedor diminuiu R$200. Gente, isso não existe. Não existe. Não pode, a gente não pode normalizar esse tipo de coisa. Vamos fazer um consórcio para quitar. E a gente faz e quita. E é uma alegria trocar É muito bom, né? Não só... eu já fiz, essa alegria que é. Para você? Eu já fiz para mim. Eu tô falando que eu, na minha pessoa física, eu já troquei financiamento por consórcio, já comprei imóvel com consórcio, já comprei imóvel de leilão com consórcio, já comprei carro com consórcio, moto com consórcio, já fiz alavancagem, já transformei passivo e ativo, já vendi cota e me posicionei como investidor. Eu, na minha pessoa física, eu só não fiz construção, porque eu não tenho tempo. Todos os outros processos eu já fiz. E eu gosto de tijolo, cara. Eu gosto de tijolo. Mas eu não gosto de consórcio, mas eu gosto de tijolo. Eu não gosto de consórcio, mas eu gosto do que ele faz por mim. Então. Porque, na verdade, o consórcio é o meio, né? O consórcio é a ferramenta. O fim é maravilhoso, né? O fim é muito bom. Ainda que o fim seja tranquilidade futura. Tranquilidade familiar. Não tem problema nenhum. Exato. Não exato. É? Eu demorei para conhecer o consórcio. Eu sou casado há 20 anos. E quando eu passei por isso. Assim, a gente comprou o primeiro apartamento numa época em que o crédito era farto. Não é como é hoje, que você precisa ter 30% para dar de entrada, é difícil você achar um financiamento imobiliário. Há 20 anos era farto o crédito. E era antes do boom imobiliário. O meu primeiro apartamento eu comprei por R$72.000, juntei de um pouquinho para dar uma entrada baixa e financiamos o resto. E aí, recém-casado, uma maravilha no apartamento, e foi que eu resolvi abrir aquele boleto. Falei, não é possível. Caía na época era uma parcela, acho que de R$700, e caía R$2. Eu chamei minha esposa, deve estar errado. Não amortiza nunca. Aí a gente foi ao banco. O que está acontecendo? Não, é isso mesmo. É juros. E aí a gente falou, não, a gente vai quitar esse financiamento. Foi o que a gente fez. A gente não conhecia o consórcio. E a gente dava por fora. Dava por fora para poder quitar o financiamento. Fizemos isso. Se eu soubesse naquela época, Renato, do consórcio, que ele podia... Vamos traduzir de uma maneira simples para você, para a audiência. Num financiamento, da parcela que você paga de 5 mil, por exemplo, 3.500 é juros, 1.500 é principal. Então, teu saldo devedor, ele amortiza muito pouco. Ele nunca cai. No consórcio, quando a gente fala que um consórcio não tem juros, porque a capitalização é simples. Se você tiver uma parcela de 5 mil é amortizado. Então, isso te dá um poder de performance financeira e performance patrimonial muito grande. Me diz uma coisa. A gente está falando aqui de consórcio, né? Consórcio existe há 60 anos no Brasil, né? Consórcio continua sendo mal trabalhado pelos bancos e está tudo bem. Qual é a diferença da Demicon? A Demicon é consórcio. A Demicon não tem lá um consórcio no meio de uma prateleira gigantesca de juros e de juros compostos e que ele vai empurrar. Quebra esse galho para mim aqui, faz esse consórcio. Então o que você está me falando se eu tenho um problema no coração, eu vou procurar o clínico geral ou o cardiologista? Eu acho que procura especialista. Procura especialista. Claro, é quem entende do negócio. Né? E a Demicon é especialista em consórcio. Só faz consórcio. Isso é incrível, porque faz e faz bem, cuida do que faz. Todos os olhos estão para aquilo. Então, obviamente, se você não fizer bem, você tem que estar fora. E a Demicon faz muito bem. Uma das missões da companhia é a democratização do crédito brasileiro. É que as famílias brasileiras
consigam ter mais por menos, ou com o mesmo esforço ter mais patrimônio. Então, também é para você. Me diz uma coisa, Cláudio, mas sem dúvida nenhuma, no modelo da Demicon, todos são empresários, né? Todos são vendedores, empreendedores e empresários. Me perguntam muito, durante esse tempo que eu tô nesse segmento, o que eu trouxe um pouco da minha bagagem. Eu sempre divido com as pessoas que eu não fiz muita coisa. Eu simplesmente peguei o vendedor e botei um olhar de empresário nele. Porque o comportamento é diferente. Né? A percepção é diferente. Quando você é vendedor, se você só tem a percepção que você é vendedor, e venda é uma coisa maravilhosa, mas você está muito canalizado numa visão micro, de vender o produto ou serviço. Quando você entende que você é vendedor num papel, na ponta comercial, mas ora você assume uma visão de CEO da tua empresa, de empresário, você tem que entender que a tua empresa tem todos os departamentos, financeiro, RH, operações, contas a pagar, marketing, e você começa a ter estratégias diferentes para alcance do público, para captação, canais de captação online e offline. E aí você começa a entender que a tua cadeira, ela não tem tamanho.